e a beleza desse lugar, né? E de repente um bairro de terra, com uma vista incrível, maravilhosa, com plantação, com criação de galinha, enfim, de animais. Então é uma outra relação mesmo com a cidade com Lisboa. Amplia, né? Te faz lembrar que Lisboa não é só aquele centro turístico. Bem-vindo ao Em Conversa, um podcast do coletivo de curadoria, arte e investigação Mais Um. O episódio de hoje faz parte das conversas Play the Ground, onde tentamos aprofundar as experiências dos artistas que participaram no nosso programa de residências no verão de 2024. No episódio 10, estamos a falar com Manuela Bueno Romeiro sobre a sua residência artística no bairro do Talude, um bairro de construção informal com uma comunidade de imigrantes, principalmente de Cabo Verde. Durante a residência, Manuela desenvolveu um projeto de retrato falado, em que convidava as pessoas a compartilhar as suas histórias enquanto ela as retratava. Falámos sobre as dificuldades enfrentadas pela comunidade e como ela conseguiu envolver as crianças do bairro na criação do mural stencil. Mas antes de me alongar muito no assunto, é melhor ouvir a própria. Eu sou a Manuela Romeiro e sou artista visual, vivo em Portugal desde 2017 e cheguei em Lisboa para fazer o meu mestrado em pintura, finalizei e em 2020 me mudei para São Miguel de Acha, que é uma aldeia de Danha Nova, do município de Danha Nova, na beira baixa de Portugal. Então, eu trabalho com várias linguagens artísticas, mas o desenho e a pintura atualmente têm sido as principais, as linguagens que estruturam todo o meu trabalho. E desenvolvo já há bastante tempo o retrato falado, que é uma performance, intervenção, em que eu convido pessoas a trocarem histórias por retratos, enquanto eu as retrato com um desenho, caneta ou nanquim, geralmente, elas me contam histórias, e essas histórias são gravadas, geralmente. É uma maneira de eu trazer o desenho para o encontro com as pessoas, né? O desenho sempre foi uma maneira de eu encontrar as pessoas, e então isso naturalmente, essa performance, intervenção naturalmente surgiu desse acontecimento do encontro a partir do desenho. E juntando todas essas coisas, o desenho, mais especificamente, essa intervenção, performance que eu faço, que é o retrato falado, que já é um trabalho com comunidade. E além de eu também estar morando longe de Lisboa, me fez... são essas questões que me levam com muito entusiasmo a realizar essa residência artística proposta pelo Mais Um no Mais Um, né? Não só proposta, organizada, criada, enfim. São pessoas que eu já trabalhei junto e continuo trabalhando junto, enfim, e gosto muito de trabalhar junto. Então, são essas questões que me levaram a realizar essa residência num bairro onde que eu sozinha teria muito, assim, seria diferente, né? Poder ir em encontro às pessoas desse bairro sozinha. Então, acho que a residência artística também é muito importante nesse sentido. Quais é que eram as expectativas que tinhas quando vinhas para este bairro, que foste para o bairro do Talude, pronto, é um bairro autoconstruído? E quais é que eram as expectativas que tinhas quando foste trabalhar para lá? Tá bem. Eu criei, bom, para a residência artística, eu pensei um projeto, né? Um projeto que se iniciava a partir do retrato falado, porque o retrato falado geralmente é uma maneira muito gostosa de iniciar um projeto, de conhecer as pessoas. E a partir do retrato falado,
eu tinha a intenção de desenvolver um trabalho de instalação no espaço, onde esses desenhos fossem ampliados e, de alguma maneira, esses desenhos fizessem parte desse território em construção e desconstrução. Então, era uma instalação com tecido que estaria em relação ao clima, ao tempo e à passagem do tempo, enfim. Então, nesse sentido, né, falando um pouco das expectativas, esse foi o projeto que eu inicialmente elaborei, que é uma coisa que depois a gente acaba se desenvolvendo de outra maneira, né? Então, ao longo da residência artística, eu percebi que seria muito difícil. Por quê? Porque eu imaginei, né, nas minhas expectativas, que teria uma participação maior da comunidade, que talvez eles conseguissem se envolver com o projeto de maneira que eu tivesse uma ajuda para construir essa instalação. E aí no percurso, essas são as expectativas, né? Mas aí no percurso eu percebi que algumas coisas teriam que ser modificadas. Estava aqui a pensar como é que te poderia perguntar, mas pelo que eu percebi, portanto, tu tinhas essa motivação de envolver mais comunidade do que na realidade aconteceu. Se calhar podias descrever um pouco como é que foi feita essa ligação inicial, como é que foi a experiência e o que é que fizeste no projeto, então? Tá bem. E como é que foram essas colaborações? Ou seja, quando é que aconteceram essas colaborações, essas interações ao longo do projeto? Tá bem. Então, a proposta foi, né? Eu fiquei uma semana em Talude, todos os dias, se eu não me engano, era de terça a terça, alguma coisa, terça a segunda, né? Começava na terça e terminava na segunda. E depois eu voltaria para casa para desenvolver o trabalho no ateliê, e depois voltaria para finalizar essa instalação ou criar essa instalação com as pessoas da comunidade. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei uma semana em Talude. Nisso, a minha expectativa seria de que a comunidade estaria mais consciente, digamos assim, do que estava acontecendo, do projeto, de quem era eu, que estava chegando de fora. E eu percebi que quando eu cheguei foi difícil, porque eu entrei assim no bairro e teve a primeira reunião com a Jaqueline, que é uma das representantes da associação, da AMRT. E foi ótima a reunião com as pessoas com alguns integrantes do Mais Um no Mais Um também. Porém, ao longo do percurso, eu percebi que as pessoas não têm tanto tempo, tanta disponibilidade, enfim, a vida delas é mesmo bastante... A gente sabe, né, que a vida de pessoas que estão mudando de país de uma maneira bastante instável, em busca de um trabalho, enfim, não tinha tanta disponibilidade assim, e também quase nenhuma pessoa sabia exatamente o que estava... Não sabiam o que estava acontecendo. Eu tinha que me apresentar, dizer qual era o projeto. E eu percebi que de manhã, eu ia de manhã e as pessoas estavam sempre corridas e falavam, não, volta à tarde, que é quando a gente volta do trabalho. Então, eu comecei a ir apenas depois do almoço, né? E não foi um trabalho fácil. Foi um trabalho que eu fiquei bastante tempo presente lá, mas que eu não estava necessariamente com as pessoas da comunidade. Então, eu ficava observando, ficava sentindo, às vezes eu andava um pouco, daí eu tive o apoio da Ana, que ela ainda é estudante, mas ela estuda artes e vive em Talude. Então, ela foi uma pessoa que pôde me ajudar muito na ponte,
porque a Jaqueline estava trabalhando também, então não era sempre que ela podia estar presente. E então eu consegui também estar presente no café do Rolando. E então isso foi bom para conseguir estar um pouco mais próxima das pessoas. Mesmo assim, eu apresentava o projeto para as pessoas no café, as pessoas se entusiasmavam, mas na prática mesmo foi muito difícil ter as pessoas participando. E acho que as pessoas que participaram foi realmente a Jaqueline que conseguiu fazer, foi a Ana que estava presente e a Jaqueline. Acho que essas duas pessoas que conseguiram trazer as pessoas para participarem do projeto. E, bom, e depois essa primeira parte, né? E aí tem a segunda parte, que é a realização disso, né? Como que foi estar com as pessoas. Foi muito bom estar com as pessoas que participaram do Retrato Falado e escutar cada uma de onde vem, porque também a gente cria um pouco uma ideia do bairro, né? Antes de chegar. Então, Talude, um bairro de pessoas que vêm do Cabo Verde, mas aí, e é fato que a maioria das pessoas vem do Cabo Verde, mas aos poucos eu fui percebendo que tem pessoas que vêm de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Então, tem também outras, né? Não são só pessoas do Cabo Verde. E, enfim, e aí eu entrevistei mulheres e crianças. Entrevistei não, né? Conversei com mulheres e crianças que me contaram. Então foi bonito porque foi essa experiência das mulheres na imigração, que foi bem interessante ver como as mulheres elas têm essa liderança também na família de imigrar, porque nem todas, nenhuma delas que eu conversei vieram com o marido. A maioria delas vieram sozinhas e algumas deixaram os filhos no país de origem. Então foi bem interessante assim ver esse espaço das mulheres na imigração, na busca de trabalho, de melhores condições de vida, enfim. E com as crianças foi interessante estar com elas e ver a maneira delas brincarem, se relacionarem e gostarem de serem desenhadas. Foi um momento de estar junto. Então, foi mais ou menos isso. Já que eu já posso dizer também como isso se desenvolveu depois. Então, depois de eu conversar com 7 pessoas, que eram mulheres e crianças, e jovens, né? Mulheres jovens, mulheres de várias idades, jovens e já mais, não idosos, não conversei com nenhuma idosa, mas enfim, pessoas com mais idade. E eu acho que mais ou menos dos 17 anos aos 50 anos, né, nessa faixa. E, bom, foi isso. Aí eu fiz essas conversas com 7 pessoas, mulheres e crianças. Então, eu percebi que já tinha sido, mesmo passando esses 7 dias, encontrando as pessoas me vendo, eu percebi que seria muito difícil eu conseguir organizar algo com a comunidade que ela tivesse que pôr trabalho nisso, porque elas já trabalham tanto então, além delas já trabalharem muito e ser muito complicado chamarem elas para trabalhar comigo, né, numa coisa que também é físico, teria que ser físico fazer essa instalação. Além disso, eu não tinha mesmo nem conexão, nem como organizar isso de maneira sensível, né? Enfim, de maneira de que fosse algo coletivo, de que fosse algo que fosse interessante para todos. Então, eu decidi mudar a minha instalação final. E eu entrei em contato com a MRT e perguntei se eu poderia fazer, então, um trabalho gráfico nas paredes da MRT, que fosse para fora e que o bairro pudesse ver. Então, eu realizei um mural nas paredes da MRT com os retratados que eu conversei. Eu desenvolvi no ateliê. Aí eu voltei para casa.
vim para o ateliê e ampliei esses retratos, transformei eles em stencils, e então retornei na última semana para Talude para realizar esse mural. E, ao fim, convidei as crianças para participarem com alguns stencils de frutas e de comidas, porque a comida foi muito falada, e as frutas, e a lembrança dos sabores das frutas de lá, que não tinha, que elas têm saudade, ou que familiares trazem, às vezes, a fruta só para quando vêm visitar em Portugal, só para poderem lembrar um pouco daquela fruta. Então, a fruta acabou sendo algo que permeou as conversas. Então, para trabalhar com as crianças, eu trouxe essas frutas e a gente terminou o mural com as crianças, realizando esses stencils de fruta e fazendo essa atividade final. Foi mais com as crianças mesmo. Essas fotografias estavam muito bonitas. Ficaram lindas, Foi uma energia lindas. muito linda esse momento, pelo menos que ficou documentado. Foi mesmo. Tive muita Tão vontade de lá estar. lindas. É Júlia, né? A Júlia, a fotógrafa, eu acho Sim. que foi a Júlia que tirou. E foram muitas pessoas, foram amigos do coletivo Mais Um Mais Um, e aí foi a Rita Bourbon, que também foi uma artista residente, então foi gostoso, foi uma tarde gostosa. Conseguem me ouvir agora? Sim. Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu queria saber, nas histórias que as pessoas contaram, se havia partes que eram partilhadas e se havia temas que sempre voltavam nas conversas que tinhas. Olha, acho que temas que eu não induzi, né? Porque às vezes você está numa conversa e vai perguntando coisas. E como eu estava em Talude, num bairro muito específico, onde são pessoas imigrantes, né? Então eu acabava, às vezes, fazendo perguntas semelhantes. Mas algo que eu realmente não induzi realmente foi essa questão da comida, assim. Tinha essa coisa dos sabores de lá, dos temperos, e também da música, né? Que agora eu esqueci o nome do ritmo. Batuque, eu acho que talvez seja só batuque, mas eu posso estar errada. E então também a música foi bastante presente, mas depois as pessoas, acho que contando um pouco essa trajetória de como foi essa chegada, o que cada uma dessas mulheres fazia nesse início de vivência em Portugal. Então, cada uma contou, por exemplo, uma delas morava no interior, trabalhando no interior, contou como que era o trabalho dela no interior, e depois que ela vinha para Lisboa, estava morando temporariamente em Talude, né? Isso é uma questão bastante recorrente também nas conversas, de que realmente Talude é um bairro onde as pessoas estão em transição de vida, né? Então, acho que mais essas questões, assim, que vieram à tona em várias conversas. Depois tem os detalhes, né, de como cada um vivencia isso, enfim, da sua família que ficou, ou como que tem sido o dia a dia, cada um. Mas, enfim, eu acho que, num todo, essas questões sobre estar em Talude como um espaço transitório não era para todas as pessoas, mas era para a maioria delas. As jovens contaram muito a relação delas com a escola ainda, e com o estudo, e com o que elas gostariam de estudar, e com que elas sentiam necessidade de estudar, não era necessariamente o que elas queriam, era o que elas estavam estudando, porque elas percebiam que, para a realidade delas, elas precisavam estudar algo que desse um futuro econômico, social, enfim.
Mas, basicamente, essa transição, essa característica do bairro de Talude ser um espaço de transição, acho que esteve bastante presente. E as comidas, os sabores e a música. E das dificuldades também, porque nós tivemos conversas informais e também falaste de algumas memórias também relacionadas com dificuldades, por acaso tinha um pouco de curiosidade se podias falar também disso, ou seja, como é que é as dificuldades de alguém que vive neste contexto. Acho que já falaste um pouco também, mas se há alguma coisa que ainda tenha ficado a ver. Deixa eu pensar, porque isso já faz uns meses, né? Então, assim, eu tô tentando buscar essas conversas na minha memória. Pelo que eu percebo, né? A questão da moradia é uma questão muito difícil mesmo, é uma das dificuldades, porque em primeira questão, você conseguir arrendar um espaço, a questão da documentação e tudo. E depois, em segundo, a questão do valor, né, de arrendar um espaço. Então, essa era uma das questões que eu percebi existentes. A outra é que muitos têm vontade de poder, isso são questões delicadas, mas que muitos têm a vontade de chegar em Talude, mas poder ir para outros países, né? Poder trabalhar em outros países. E alguns deles já estão longe e voltam porque tem família em Portugal. Então também tem muito essa uma parte da família vai, uma parte da família fica. Tem pessoas que são essas mulheres que eu percebi que vieram sozinhas, que tem uma delas que tem uma parte da família no Cabo Verde e que os filhos ficaram com o pai. Então, né? Então também tem essa questão e de como se relacionar com essa questão que é difícil, né? Deixar os filhos muito novos no país de origem e ter essa coragem de imigrar. E eu acho que são mais essas questões. E das jovens, mais as questões de estudo e de futuro. Então, de perceber que elas... e uma coisa interessante, na verdade, agora eu lembrei, que é bem importante. Dessa ilusão criada, né, da imigração. Porque muitos deles dizem que imigraram também com uma certa expectativa e perceberam que aquilo que está no imaginário, né, que foi criado como algo que tem que ser, porque é melhor você sair do seu país, que não tem uma economia desenvolvida, enfim, que é melhor você poder você sair dele e poder ter um trabalho para poder ter coisas e poder ter uma vida profissional. E muitos deles percebem bom, eu só falei com 7 pessoas, 2 eram crianças, mas dentro disso, algumas pessoas me disseram que é uma ilusão, de certa maneira, porque isso é uma criação de fora, social, levada, não digo imposta, né, mas digamos que quase uma imposição do pensamento, da ideia de que fora é melhor. E daí 2 pessoas me falaram que quando chegaram em Portugal, perceberam que não era bem assim e que as dificuldades eram muito maiores, que mesmo estudar para uma menina muito jovem, ela que veio sozinha de longe, estava com a família em Talude, mas você vê que não é fácil para ela, como muito jovem, emocionalmente, conseguir se desligar da família e estudar em outra cidade, porque também economicamente estudar em outras cidades não é possível, porque ela tem que pagar esses estudos, esses gastos, enfim, então são muitas dessas questões
que estão relacionadas um pouco a essa ideia da imigração e que depois não é exatamente aquilo que se Uhum, imaginava ou que é dito. uhum. Também são uma forma, é também esta questão das resistências, não é? Da resistência a uma ideia que se cria e que depois na realidade ah, não é assim tão fácil e muitas vezes, principalmente para comunidades informais, este choque entre talvez alguma facilidade com que se imagina que as coisas aconteçam e quando elas realmente acontecem não é assim tão simples e não flui assim tão facilmente. Ah, É. e há muitas camadas. E há mesmo também, além das camadas, concordo plenamente, as camadas, que isso acho que é uma das coisas mais importantes, mas são essas expectativas mesmo de que a ideia e depois, Uhum. né, daquilo na realidade, aí vem todas essas camadas que você... Sim, sim, a ideia inicial. Aurélia, não sei se querias dizer alguma coisa. Sim. Esperavas receber essas histórias? Foi mais ou menos o que tu esperavas? Ou foram coisas novas? E relacionas-te com essas histórias enquanto pessoa, mas também artista? E artista que mudou de país, não é? Pessoa que mudou de país Sim, também. Exatamente. é verdade, artista do Brasil. Olha, eu esperava, assim, algumas questões, várias delas eu esperava. Porém, a gente realmente algo é a diferença de você imaginar algo, falar sobre algo ou ouvir sobre algo de maneira mais distanciada, e a ideia que a gente cria a partir hã, desses dessas histórias que vêm mais de longe, né, quando você está realmente diretamente conversando com alguém que teve essa experiência, porque aí você, eh, tem um entendimento muito mais profundo do que é essa experiência. Então, ouvir dessas pessoas, dessas mulheres, né, toda essa transição que elas fizeram na vida delas, essas escolhas, enfim, ouvir isso de uma maneira mais individualizada, transforma a ideia que você tem, né, da que você até já pode ter refletido sobre, mas não esteve tão proximamente, assim, podendo ouvir como a pessoa diz, os detalhes, né, o que gera, quais as emoções que isso geram nela ali, estando junto. E e aí eu ia dizer mais alguma coisa. E é isso, esse é isso, eu venho do Brasil, né, mas eu sou uma mulher branca. Então, embora eu seja entendida como imigrante, é uma relação completamente diferente. Então, é também você ouvir dessas pessoas a parte humana mesmo, né, dessas questões. E e ver também as belezas disso no sentido que que quando é uma pessoa, é claro que tem todos os problemas, mas a pessoa também está lidando daquilo de maneira individual, com a maneira que ela pode, com as capacidades, não é nem capacidades, né, não, acho que não é essa a palavra, mas Pois com as podemos. emoções, com enfim, com um campo muito mais amplo. Então, acho que é bem interessante e é uma assim, oportunidade eu também não quero colocar nesse lugar, porque eu acho que fica muito oportunista, mas você poder estar numa conversa e ter essa experiência ou aproximação com essas questões, eh, pelo menos naquele momento, é um momento de escuta, de fala, de troca, e que pelo menos ali no momento alguma coisa se movimenta.
e troca, né? Essa troca mesmo. E enquanto artista, influenciou a tua maneira de fazer ou de ver o teu trabalho? Enquanto artista, eu acho que me modifica mesmo no momento, ali na presença, no momento em que eu estou ali fazendo aquele trabalho, e também depois com as escolhas que eu fiz para desenvolver o trabalho para além do retrato falado. Então, perceber que, por exemplo, seria mais orgânico eu fazer um mural na MRT do que tentar continuar firme numa ideia que eu tinha de trabalho. Então, eu acho que sim, que me modifica como artista, mas eu acho que é mesmo na questão do presente, da prática, do desenvolvimento do trabalho. Porque, de certa maneira, essas questões estão no meu contexto de conversa, de reflexão ou mesmo de vida. Então, elas já, de alguma maneira, já fazem parte da minha maneira de desenvolver o meu trabalho, já antes disso. Mas eu acho que sim, que esses trabalhos nos modificam muito, principalmente ali na relação direta com essas pessoas e com esse trabalho, e com uma comunidade, né? Que por mais que eu não tenha tido esse encontro mais amplo, digamos assim, com a comunidade mais junto, digamos assim, eu estava lá presente e pude sentir muitas outras reverberações que, não sei se como artista, mas como pessoa, me mexeram muito comigo como pessoa. E eu acho que como pessoa acaba depois reverberando isso no nosso trabalho artístico. Mas, por exemplo, poder chegar em talude e ver a comunidade, muita gente junta, vestida de preto, numa pequena, não sei se é uma igreja, se é, não sei, né? Mas enfim, numa igreja onde está tendo um velório. Então, e ver como essas pessoas existem ali naquele momento, naquele velório. Não que eu estive com elas, mas tudo isso vai te modificando, vai te mexendo, você também percebe, e você vai fazendo escolhas a partir disso, né? Então, bom, não, hoje é um dia de que as pessoas estão centradas numa questão, né, na morte de uma pessoa que faz parte dessa comunidade. Então, não tem nem como e por que hoje eu querer vir falar do meu trabalho, por exemplo. Então, acho que sim, que nos modifica como pessoa, né? Também vai criando várias reflexões, várias emoções, e depois isso reflete no nosso trabalho. Mas eu acho que não assim tão, não é tão assim, para mim, pelo menos, não é tão na prática A mais B, é uma coisa mais simbiótica, assim, das coisas irem se modificando. Eu tinha uma pergunta também na mesma linha, mas ao contrário, ou seja, eu gostava de perguntar sobre também como é que foram as reações da comunidade ao longo do trabalho, principalmente acho que no final, quando foi colocado de forma mais pública na parede, também imagino que as pessoas também tenham tido alguma reação, ou mesmo no processo, como é que também o trabalho afetou a comunidade ou que fez despertar novas dimensões que se calhar tu não tendo estado lá a desenvolver em residência, se calhar não teriam sido trazidas à tona. Eu acho que só a maneira da gente entrar no lugar, né, para fazer o trabalho, sendo uma pessoa que, obviamente, é uma pessoa que vem de fora, todo mundo sabe, e a maneira que você vai se relacionando com as pessoas, ou você dá oi, ou você não dá, porque você não sentiu que, né, enfim, ou você dá bom dia todo dia para as pessoas que estão ali naquele lugar. Então, eu acho que o trabalho, de alguma maneira, se relaciona
com o lugar, não necessariamente só quando eu estou fazendo o desenho e ouvindo as pessoas, né? Em primeiro, eu acho que também tem esse momento que tem uma curiosidade. Quem é essa pessoa? Bom, daí quando eu convidava as pessoas para participarem, eu sentia uma curiosidade das pessoas de saber quem eu era e uma gentileza de falar que sim, quando der eu venho para participar, né? Mas como uma maneira gentil mesmo de receber o projeto e não necessariamente participar. Então, eu acho que essas pequenas coisas, né, que vão ativando pequenos encontros ou pequenas mudanças ali, estranhezas no lugar. Depois, eu estive com a Luísa. A Luísa é uma das pessoas que está muito na frente da associação, ela fica bastante tempo na frente da associação, ela é vizinha da associação, e a gente trocou muito junto, porque ela fica muito fora de casa, ela tem várias questões com a casa dela, então ela prefere ficar fora. E isso fez com que a gente ficasse muito junto e pudesse conversar de maneira totalmente informal mesmo, que não fosse entrar na nossa conversa do retrato, que depois eu fiz uma conversa com ela. E então questões muito abstratas que vão surgindo assim e que é muito bonito, né, para o trabalho, mesmo que isso não esteja diretamente registrado. E aí eu tive também um dia eu fui almoçar no Rolando. Então, eu também pude estar ali e convidei a Luísa para ir comigo. Então, também eu percebi que foi uma mudança muito interessante, porque ela falou que nunca tinha descido para aquela rua do restaurante do Rolando. Então, que ela não conhecia aquela parte do bairro, só que ela vive lá, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas se eu não me engano, mais ou menos uns 20 anos. E ela nunca tinha ido para aquela rua. Então, ou há 20 anos que ela está em Portugal, mas há 10 que ela está em Talude, enfim, não posso dizer com certeza, mas ela vive lá há muito tempo e nunca tinha ido até aquela rua do restaurante do Rolando. E depois ela entrou no restaurante do Rolando e as pessoas conversam com ela e você espera que as pessoas todas conversem com ela com muita intimidade, mas não tem porque ela não tem essa intimidade tanto entre as pessoas de lá. As pessoas vivem lá, mas não quer dizer que elas tenham intimidade. Então, assim, isso também foi uma questão interessante de ver e ver que, de alguma maneira, esse trabalho vai, de alguma maneira, trazendo essas pequenas coisas, que são muito pequenas, mas que também são interessantes, né? Só de saber que a Luísa conheceu um lugar novo no bairro dela, porque a gente foi almoçar junto. E depois, como que é a recepção deles com ela no restaurante, as questões dela com íntimas, enfim, daí são questões íntimas dela, mas de estar num restaurante, sabe? Enfim, todas essas questões que aparecem a partir do trabalho. Agora, com o retrato falado diretamente, é difícil dizer, porque eu faço esse trabalho há 10 anos. E eu sinto que é mesmo algo muito, assim, a minha proposta é mesmo essa também do retrato falado. A conversa é muito interessante, as histórias são interessantes e é o que nos conecta, mas a conexão em si está para além das histórias e para além do desenho. Então, essa é a proposta do retrato falado, né? A conexão que está para além do desenho e das palavras. E eu acho que só isso já é algo que é interessante do trabalho, assim, dessas pessoas poderem relembrar um pouco as questões, até repensar e até, de repente, ressignificar certas coisas ali naquele momento. E depois essa troca, assim, de vivenciar um pouco aquilo a partir das palavras, mas o que é que aquela pessoa está vivenciando, né, dentro dela. E no mural, houve assim algum, quando foi aquele momento mais de encontro, houve algum... Não entendi. Quando fizeste o mural com os o retratos, mural, como é que foi a reação das pessoas? Bom, o mural foi uma questão, né?
um mural. Porque eu conversei com o Rolando no começo da semana, falei, ó, Rolando, posso fazer esse mural? Ele, ótimo, maravilhoso, vamos fazer, vai ficar lindo. As pessoas, né, as pessoas para participarem. Ele falou, olha, Manu, vamos tentar com as crianças, porque são as pessoas, elas têm essa disponibilidade, né, para estar junto. Falei, maravilha, vamos. Então eu vou avisar as pessoas, ele disse. Aí eu cheguei no dia, não tinha ninguém, eu falei, meu Deus, só tinha assim, na hora não tinha nenhuma criança, tinha as pessoas do coletivo do Mais Um no Mais Um, eu falei, poxa, né, acho que talvez isso não vai acontecer. Porém, o que é? Eu estava com uma sede, porque aí tem a questão também de você equilibrar a água que você toma com o calor, enfim, aí eu falei, não, preciso ir no Rolando pedir uma água. Estou morrendo de sede e fui. E aí eu percebi que não ia ter crianças. Quando eu voltei, eu fui chamando algumas crianças que eu encontrei no caminho. Então foi legal que essas crianças participaram. Essas que eu encontrei no caminho, elas participaram. O que aconteceu foi que a Jaqueline disse que, ai, Manu, houve uma confusão na divulgação, e eu não sei se isso foi bem divulgado, enfim, acabou que pela divulgação online isso não frutificou. Mas aí foi o bom que a Jaqueline sabia, então lá foi com a filha, com algumas amigas também que ela, enfim, que ela levou e que participaram do projeto, do Retrato Falado. E essas crianças que estavam brincando ali em volta, e eu convidei elas para participarem. Então, essa questão primeira, né, de como é a relação da comunidade, enfim, de como foi trazer as pessoas. E depois, ali, foi ótimo, assim, foi muito bom ver as crianças brincando, né, com a tinta e, ao mesmo tempo, detalhes da brincadeira, no sentido assim de, olha, segura com o dedinho, olha, você pode segurar aqui, daí eles super atentos, segurando com o dedinho, então essas coisas bem pequenas, bem detalhes assim, mas você vê que tem uma atenção ali das crianças e que elas têm desejo em fazer aquilo, outras que são mais sérias, que já são um pouco maiores e mais sérias, então, bom, estou falando aqui de talvez 5 crianças, mais ou menos, né, que varia a idade de 4, 5 anos até uns 12, mais ou menos, 12 anos. Então, aí você vê que as meninas, essa menina de que deve ter uns 11 anos, já é mais séria, a maneira... Enfim, mas foi uma delícia com elas, e também foi um caos, né? Porque aí você dá a tinta e o pincel na mão das crianças, elas não querem só o stencil, elas querem, tipo, para além do stencil. Aí você fala, ah, tá tudo bem, não, tá tudo bem, é isso aí. Não, é. E essa parte de ir buscar as crianças à rua, os artistas usaram várias vezes essa técnica, né? já no ano passado, e também teve um pouco a ver com essa questão da informalidade, não é? Que chega um momento em que tudo o que tu combinas não vai acontecer e tu tens mesmo que improvisar no aqui e no agora, não é? Ok, mas quem é que está realmente aqui agora e o que é que vamos fazer? Mas aconteceu várias vezes e faz parte, acho eu, da vida no bairro Sim, do sim, Taúde. sim. Tínhamos aqui só mais uma ou duas questões. Outra é sobre como é que a tua experiência no bairro do Talude influenciou ou não, ou seja, a tua percepção sobre também a cidade de Lisboa, não é? Como é que tu vês a cidade de Lisboa depois de trabalhar 2 semanas no bairro no bairro do Talude? Ah, isso, nossa, foi muito bom para mim. Isso foi ótimo. Porque como eu estou longe de Lisboa desde 2020, eu tenho ido para Lisboa muito pontualmente, né? E geralmente eu fico hospedada mais para o centro, e às vezes eu consigo ficar numa amiga que vive ali para perto do Parque das Nações. Então, mesmo que eu fique no Parque das Nações, a minha relação com a Lisboa é central, né? Eu vou para o centro.
E dessa vez eu consegui ficar nessa amiga, e então eu vivenciei só ali daquela parte do Oriente para fora de Lisboa, né? Pegando autocarro e podendo vivenciar o dia a dia que é outro dia a dia, digamos assim, de certa maneira, né? Porque é claro que a gente está junto no centro, né, essas pessoas que vivem para fora de Lisboa também estão no centro, mas é muito diferente você partilhar esse cotidiano só para fora do centro de Lisboa. Então, entender os horários que as pessoas estão mais no ônibus, aí já falava, ai, não, hoje foi muito cheio o autocarro, então acho que eu vou pegar 1 hora antes, sabe assim? Então, aí você vai entender também o cotidiano das pessoas que trabalham no centro e vivem fora do centro. E, e, e a beleza desse lugar, né? A beleza desse lugar, porque tem uma... É muito... Tava quente, tava bem quente. Então, primeiro você tem que subir o morro depois do autocarro, né? Andando. Eu ia fazer isso todo dia andando. Eu ia bem devagar naquele calor, aí até entrar no bairro. E, de repente, o bairro é um bairro de terra, com as ruas de terra, né? Com campos enormes. Então, e com uma vista incrível, maravilhosa, com plantação, com criação de galinha, enfim, de animais. Então, é uma outra relação mesmo com a cidade com Lisboa, e amplia, né? Te faz lembrar que Lisboa não é só aquele centro turístico, que tem uma vida gigantesca, e vivenciar isso é muito bom. Claro que a gente sabe, mas vivenciar isso, e ainda mais para mim, no bairro de Talude, que eu fiz essa escolha, porque eu gostaria mesmo de ainda estar num espaço onde as pessoas constroem suas casas, enfim, que não é um bairro planejado, né? Eu queria mesmo sentir essa organização mais... que não é uma imposição né, de uma arquitetura, de uma organização do do governo já pensada para isso, e também, de certa maneira, autoritária, né? E poder estar nesse espaço mais orgânico. Foi muito gostoso, agradável estar ali. É agradável você viver, você participar um pouco do cotidiano dessas pessoas, ver como elas se relacionam, ver como elas estão juntas e o que elas vivenciam no dia a dia, e as questões, as dificuldades ou as comemorações, enfim. É outra maneira de viver Lisboa. Completamente. Imaginas, depois desta experiência, imaginas que futuro é que imaginarias para um bairro como o bairro do Talude? Olha, que difícil, né? Assim, eu sinceramente não imagino nada. No sentido assim, espero que a única coisa que eu gostaria, não é que eu imagino, mas que eu gostaria é que essas pessoas tivessem incentivo para continuarem vivendo ainda dessa maneira, de que de alguma forma elas possam criar o espaço que elas vivem, de que elas possam dar continuidade à sua cultura ou às coisas que as fazem felizes, né, também, né, não só a questão do trabalho de fora, que elas possam se organizar como uma comunidade, não é interna, mas que elas tenham... Eu gostaria que tivesse um incentivo para que elas pudessem só fortalecer quem elas são
e coisas né, e as relações positivas que há naquele espaço. Não necessariamente eu não imagino uma organização específica ou que algo que venha de fora, né? Assim, deveria ter mais investimento em, em, em pavimentação, né? Quem sou eu para dizer que talvez elas gostariam que aquele espaço fosse pavimentado. Então, se essas pessoas que vivem lá têm gostariam que fosse pavimentado, então sim, então que seja pavimentado, mas não, sabe assim, não consigo trazer uma coisa assim que eu gostaria que fosse assim, porque acho que é uma questão que não tem uma relação direta comigo, enfim, eu só gostaria que elas tivessem uma vida incentivo, né, que elas infelizmente não têm, pelo contrário, o que às vezes você me pergunta, né, o que eu imagino para o bairro. Às vezes eu posso ver num futuro o fim do bairro, então isso me angustia, né? Não é o que eu desejo, mas é o que pode até um dia vir a acontecer, porque o governo vai lá e derruba casas, né? Então, eu não sei exatamente o que eu idealizo para aquele lugar, mas que essas pessoas possam viver de maneira mais do que justa, né? Mais do que justa, enfim, justo é muito pouco. Deixa-me só aqui ver. Ok, mais 2 perguntas e depois podemos. Tinha aqui também uma pergunta que é se gostarias ainda gostarias de voltar ao bairro para desenvolver alguma coisa ou se ficaste com alguma ideia depois desta experiência? Porque normalmente quando terminamos uma residência, às vezes fica-nos uma ideia na cabeça, ok, gostava de continuar a desenvolver algum trabalho depois de passar por isto. E a minha pergunta era relacionada com isso. Sim, ao longo dos dias de residência, eu tive muitas ideias, sabe? Agora é que realmente, depois desses meses longe, eu já não consigo mais lembrar exatamente quais que eram essas propostas. Mas eu percebi, enfim, é só um começo, é sempre a residência artística, né? Ainda mais com uma semana, é um começo. Então, daria para continuar desenvolvendo até o próprio retrato falado, mas eu acho que sim, é isso. Me trouxe sim várias ideias e vontades de continuar a trabalhar em talude, desenvolvendo um projeto, mas eu não tenho agora nada assim concreto. Okay. Mas ao longo desses dias tive muitas vontades e ideias de trabalhar e de pensar como que poderia ser feito, enfim. E fico feliz de ter estado lá esses dias, porque eu acho que a partir disso, com certeza, existe a possibilidade de continuar, né? Sim, já existe uma ligação que anteriormente não existia. É isso. Nós já falámos um pouco sobre as ideias de informalidade e de resistência, que era um pouco o tema desta residência, embora seja um tema para ser pensado de forma muito abrangente, mas talvez se queiras dizer mais alguma coisa sobre um pensamento sobre estas dimensões, através da tua experiência ou através do que tu vivenciaste enquanto pessoa e enquanto artista, não é? Sim. A questão da informalidade é mesmo muito interessante pensar, né? Ela existe, ela é um fato. Mas como que dentro dessa informalidade pode-se criar alguma raiz, digamos assim? Eu não estou falando um formato específico, né? Não estou falando que tem que ter forma. Pode continuar sendo a partir da informalidade, mas como
criar um projeto que possa ir ganhando, se enraizando, mas no sentido de aprofundamento do projeto, não de, enfim, de raiz que vai se alargando, né? E vai se aprofundando e vai criando diálogos que sejam menos, digamos assim, rápidos, que não estejam no tempo do nosso tempo, que o nosso tempo atual é tudo muito veloz, acontece e acaba, né? Então, como que pode se desenvolver um projeto em talude que não perca esse espaço informal, porque eu acho que ele é super interessante, por uma forma, né? Primeiro que acho que seria autoritário, porque talvez, de alguma maneira, essa informalidade é justamente aquilo que existe a partir da não autoridade das propostas que vêm de fora, né? Então, o fato de ser um espaço orgânico, ele é informal. E então acho que a informalidade precisa, assim, precisa não, mas seria interessante continuar existindo. Agora, como que dentro dessa informalidade o projeto pode criar raízes para que ele possa se aprofundar? Porque eu acho que a cada ano, se esse projeto continua, seria muito gostoso, né? Eu acho que não só para o artista, mas também para as pessoas da comunidade perceberem maneiras de realmente estar junto, assim, de poder estar mais junto. Eu senti que ainda existe ainda existe uma distância, né? Entre a comunidade e esse projeto e esses processos artísticos. Então, não sei, eu acho que é uma questão que não é fácil, porque exige muito tempo, né, e muita presença, mas eu acho que pode ser interessante ao longo dos anos essa questão do enraizamento, de alguma maneira. Sim. Por isso é que esta continuidade também tem sido uma forma de tentar enraizar o projeto um pouco, mas respondendo sempre também um pouco à energia do próprio espaço, não é? Se vimos que há esse convite de continuar, então há uma continuidade. Mas é sempre muito variada a experiência. Eu percebo que é um desafio mesmo. Assim, existe um desafio nisso, porque eu percebi que a comunicação ela não é direta, digamos assim, não há uma comunicação que a intermediação que aconteça de uma maneira direta. O que eu quero dizer assim, não é que você fala, a pessoa fala, você escuta, não é, e as coisas acontecem a partir dessa comunicação direta. Eu percebi que às vezes a gente se comunica, mas essa comunicação se perde em algum ponto, e daí, enfim. É então, tipo não telefone estragado. Como? É tipo telefone estragado. É isso. Mas há um grupo do WhatsApp do bairro que é onde estão todas as famílias e às vezes até tem a ver com a própria utilização da tecnologia. Às vezes são as crianças que leem as mensagens para os pais, por exemplo, e os pais não têm tanta destreza com alguma tecnologia e acabam por não fazer esse acompanhamento tão próximo. E há pequenas histórias que têm a ver também com linguagens e com comunicações. A forma como a Aurélie fez um workshop sobre esta questão da informalidade e falou-se muito desta coisa que é a informalidade. Na informalidade parece que temos sempre que falar com alguém, há sempre uma pessoa com quem temos que falar. E às vezes quando há uma terceira pessoa, um terceiro contacto, parece que a informalidade deixa de funcionar, não é? Só funciona quando há este contacto direto. É um pouco também uma mensagem que fomos recebendo de outras experiências. Não sei se, Aurélie, tens mais alguma questão? Não, acho que falamos sobre tudo e ouvimos muitas histórias interessantes. Se tu, Manuela, ainda pensas, esquecemos algo, queres
nos contar? Eu não sei, eu talvez traria uma questão só para a gente pensar também, tá bem? Uhum. E a Lígia trouxe isso, eu não tinha pensado nisso durante nossa conversa toda, mas que é a questão da tecnologia e da comunicação através da tecnologia, que eu acho que ela é positiva em diversos momentos, inclusive numa organização de algo, mas eu também acho que ela distancia muito as relações. Então, eu acho que é aí que as palavras se perdem mesmo na comunicação, porque a palavra vai, mas aquilo não necessariamente atinge o outro, porque aquilo é algo tão distante, às vezes. Então, por exemplo, houve algumas comunicações sobre o meu processo ali, né, sobre o meu trabalho ali, alguns momentos de convite para participar do retrato falado, de convite para participarem da intervenção, ou, enfim, coisas assim. E as pessoas não me conhecem. E eu percebi que também não necessariamente elas têm um contato direto com esse projeto que está acontecendo lá, né, dessa residência no contexto geral, elas talvez ouvem alguma coisa, mas elas também estão... Como é que que possa se aproximar, que possa existir uma aproximação que vá além desses meios de comunicação que são ótimos, que eu não acho que tem que acabar, pelo amor de Deus, acho o contrário, acho que são ótimos, eles realmente reúnem, mas ao mesmo tempo a palavra não chega, acho que nesse lugar da falta dessa coisa da comunicação mesmo que eu estava falando, só agora que eu pensei, a palavra não chega porque, porque ela é distante, né? A pessoa não sente aquela palavra como algo que está realmente chamando ou como uma coisa que está ali, né? Acontecido, o que é isso? Falaram que vai ter não sei o quê. Mas eu acho muito interessante, por exemplo, essa história que você contou, que eu não sabia, das crianças lerem, das crianças terem vontade e lerem para os pais, porque os pais não têm tanta familiaridade com essa maneira, né, com essa tecnologia, enfim. Mas acho que é isso, acho que é como trazer as duas partes, tanto a parte da comunicação a partir desses meios tecnológicos, inclusive a gente aqui online, né, faz parte dessa comunicação de alguma maneira também tecnológica, ela é um pouco mais próxima, mas tem essa intermediação. E como eu acho que para uma comunidade, para estar com uma comunidade, também como é necessário entender maneiras de estar presencialmente e se comunicando presencialmente. E assim, eu sei que isso não é a resolução de nada, porque eu sei que mesmo comunicando pessoalmente, eu estive lá, eu percebi que mesmo assim a comunicação se perde em algum momento, mas eu acho que é uma questão a se pensar, assim, as questões da tecnologia e de como estar lá, né? Uhum. Sim, sim. É uma das... É mesmo aprender a estar numa comunidade de uma forma muito diferente, se calhar, de que estaríamos habituados, não sei, mas sinto mesmo que temos que alterar a forma de estar e aprender com a comunidade outras maneiras, porque as coisas funcionam, então se as coisas funcionam para a comunidade, como é que a comunidade se está a organizar, por exemplo, né, tu falaste do funeral, não é? Como é que as pessoas souberam do funeral, vieram ao funeral, como é que existem formas e essas formas são formas que estamos a descobrir no contexto de residência. Também acho que foi por isso que queríamos trazer um pouco este tema, porque é informal, mas é formal também. Acho que há dinâmicas que estamos a aprender com espaços como estes, de estar em comunidade, que se calhar não conhecemos, e depois vimos com o telemóvel ou sei lá, com eventos no Facebook ou com cartazes, e essas ferramentas acabam por não funcionar no território em si. Sim,
é um desafio, eu acho mesmo. Muito bem. Uhum. Está bem. Então, agora fazemos o telefone estragado com os próximos artistas e vamos ver o que vai sair dali. Sempre vai sair, sempre algo interessante vai ser não é lapidado no sentido da forma, de novo, mas é da vivência, né? Da aproximação. Sim, Esse espaço criativo para a gente poder se encontrar, né? Acho que isso é uma boa palavra final. Tentar encontrar a aproximação. Muito bem. A proximidade. Sim, aproximação, proximidade. Mas sabe que a aproximação é mais interessante, eu acho. É mais Talvez não seja o termo exato, mas proximidade tem uma certa formalidade. Aproximação já é mais informal. Está bem. Então, obrigada. Obrigada, Manuela. Eu queria agradecer vocês por tudo, pela oportunidade de ter realizado esse trabalho em Talude, de vivenciar aqueles dias em Talude, e hoje dessa conversa, porque eu gostei muito de estar com vocês, mas eu ainda não tinha conversado disso com a Lígia, então, e a Lígia tem essa troca, né, de conversa e tal, então foi muito bom, Lígia, obrigada. Obrigada.